Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Chelsea porque temos atualização na situação dos técnicos, né? Porque Luiz Henrique, que era cotado como um dos grandes favoritos ao lado de Julian Nagelsmann, perdeu força. Essa é a verdade. Depois de mais uma rodada de negociações, ele teria feito muitas exigências à diretoria do Chelsea e eles não gostaram tanto assim. E agora o alemão vira o grande favorito e o segundo colocado é Maurício Pochettino, né? Por causa da experiência que ele tem na Premier League, o trabalho que teve tanto na Southampton e obviamente no Tottenham, né? Ele também está na lista de favoritos, assim podemos dizer, mas acho que tudo indica que é o Nagelsmann, né? Porque o Henrique já se prontificou a assumir o Chelsea antes e o Chelsea não aceitou, o que eu acho uma estupidez danada. Embora, evidentemente, se contrata o Henrique, não é para ser o interino até o fim da temporada, é para ele tocar o projeto, né? E eles querem aí, pelo visto, Nagelsmann. Inclusive o Bowley já viajou para Munique para falar sobre o Barry e sobre também o Nagelsmann. Vale lembrar que o técnico alemão ainda continua sobre contrato com o Bayern de Munique. Então, assim, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Primeiro sobre o Luiz Henrique, que há muito tempo eu venho falando, é a melhor opção para o Chelsea, porque acho o cara mais experiente, acho o cara que, ao meu ver, mostrou mais de sua carreira como clubes, é campeão da Champions, montou ataques de 100 gols no Barcelona. Luiz Henrique é um excelente técnico, e mesmo o trabalho dele na Espanha, por mais que não termine bem lá na Copa do Mundo, a gente tem que lembrar, ele foi semifinalista da Eurocopa com esse nível de seleção, que é bem abaixo, se a gente for parar para pensar, de Inglaterra, Portugal, né, de França, né, nem se compare. Eu acho o elenco da Espanha, inclusive, bem inferior ao da Alemanha atualmente, mas ele conseguiu levar o time assim, a uma semifinal de Eurocopa, mesmo com todas as limitações. E assim, o Luiz Henrique, ele teria feito muitas exigências, possivelmente de alguns tipos de contratações, né? O controle que teria no mercado de transferências. E eu vou dizer uma coisa, é o que grandes técnicos fazem. Às vezes, né, você pode até questionar muito a política de transferências de cada um, né? Eu, pessoalmente, assim, não gosto, por exemplo, da visão de transferências do Tuchel. Eu acho que ele contrata mal, é só lembrar dele no Chelsea, o Sterling, o Cucurella, né? E lembrar no PSG, quando ele se livrou do Christopher Nkunku, basicamente, que mostrava desempenhos promissores e agora virou o que virou no Leipzig e foi atrás do André Herrera, né? A gente até olha o comparativo, o elenco que ele herda do Unai Emery e o que ele entrega para o Pochettino, o time piora, né? Piora bastante. Então, o fato é que, assim, eu acho que tem técnicos que são realmente perigosos na hora de você dar uma autonomia de transferências. Eu não tenho tanta opinião formada sobre o Luiz Henrique, porque eu acho que ele contratou muito pouco, né? Se a gente parar para pensar, o Barcelona nunca dá muita autonomia ao técnico e lá não havia tanta necessidade assim, porque o elenco já era muito bom, né? E assim, ele conduziu um bom trabalho com os jogadores que tinham ali. Não acho que dá para colocar tudo nas costas de Messi, Suárez e Neymar, porque para fazer os três renderem bem, tem que ter um bom trabalho do técnico em conseguir dar o espaço de cada um, as instruções corretas. É só olhar que Neymar, Messi, Mbappé nunca chegou perto do que foi Suárez, Neymar e Messi, né? E dois jogadores são os mesmos. E o outro ali, o Mbappé, tem potencial ali para ser o melhor jogador da história. Essa é a verdade. Então, assim, por que não dá certo, o outro deu super certo? Isso tem diferença de técnico. O Luiz Henrique é um técnico muito bom, mas é aquela história, né? O Chelsea parece ter uma visão muito grande, assim, de dar o controle das transferências para a diretoria de futebol e se bobear mesmo até os donos, né? Eu fico pensando assim que o Todd Bowley não é tão diferente do Roman Abramovich em alguns aspectos, né? Ele pode ter uma visão diferente do Chelsea a longo, a médio prazo, mas assim, eu acho que eles vão querer ter seu controle também. Eu acho que dividir o controle ali com o Luiz Henrique não parece ser a ideia deles, né? Então vai ficar aí com as outras opções, né? E a gente tem ali as outras opções. O Nagelsmann, que é o técnico jovem, né? Que é aquele cara com potencial, fez um trabalho maravilhoso no RB Leipzig. No Bayern de Munique, ao meu ver, podia ter feito melhor, mas teve seus momentos, não dá para dizer que tudo é ruim, né? Até assim ser demitido da campanha na Champions League era irretocável, né? Mas a questão é, o Nagelsmann vai aguentar essa pressão toda no Chelsea? Porque não é muito diferente do que ele encarou no Bayern, talvez até pior em certos aspectos, né? Por isso que eu fico assim com o pé atrás. Eu acho que o Nagelsmann tem algumas vantagens em relação ao Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique garante mais desempenho nos pontos corridos, eu acho que o jogo dele se encaixa mais para essa metodologia dos pontos corridos, mas
no mata-mata, com mais variação tática, acho que o Nagelsmann tem uma vantagem. Ele usa mais as linhas de 3 zagueiros, né? Ele vai se adaptar melhor perante algumas circunstâncias. Mas a questão é, o Julian Nagelsmann, né? Ele vai conseguir gerenciar esse elenco inchado, ele vai ter algum tipo de autonomia e transferência. Segundo o que todo mundo diz, todos pedem a mesma coisa. Um atacante, um meio defensivo e um goleiro, né? Quem que o Chelsea vai contratar para essas posições? Quem que eles conseguem contratar? Do jeito que o time tá, a bagunça que tá, isso afasta jogadores. Acho que hoje o Chelsea talvez não seja o destino atrativo que estava sendo no meio da temporada. Acho que as pessoas confiavam mais, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas fato é que o Chelsea vai ter que fazer um saldão de jogadores, vai vender uma galera aí, tem que vender mesmo, né? E ainda vai ter que contratar algumas peças porque o elenco ainda não está completo. Tem potencial, tem condições de ir muito bem na próxima temporada, resta saber o técnico. E sobre o Pochettino, gente, eu entendo que muita gente goste dele, né? Eu sei que ele não é nenhum desastre de técnico, eu tenho um pouco de raiva dele, né? Tudo isso por causa daquela final da Champions, né? Que deixou o Lucas Moura no banco. Aquilo já me fez ter um preconceito meio natural com o Pochettino, porque ele deixou no banco o cara que levou o time à final. Não foi o trabalho dele, o trabalho do Ten Hag no Ajax era muito melhor. Mas a questão é, eu vejo que os últimos o fim do trabalho dele no Tottenham, esse trabalho no PSG, não dá pra achar isso uma boa ideia pro Chelsea, entende? Ele pode até surpreender, eu não acho que, como eu disse, ele já fez bons trabalhos, ele levou o Tottenham à final de Champions, né? Mesmo que eu acho que o mérito é do Lucas Moura, a maior parte daquela semifinal, né? Mas eu acredito que o Tottenham, assim, não pode ser a régua que o Chelsea use, não. É um trabalho sem títulos, no final das contas, né? O Chelsea tem que buscar mais. Eu não acho o Maurício Pochettino um técnico de primeira prateleira. Eu acho que eu arriscaria antes no Marcelo Gallardo, mesmo com zero experiência na Europa, do que no Maurício Pochettino. Esse trabalho do PSG dele foi muito ruim. Ousa dizer que o trabalho do Gautier é melhor, porque o Gautier ainda extrai alguma coisa do Messi. O Pochettino fez o Messi ter uma temporada com menos de 10 gols no Campeonato Nacional. Isso é histórico e foi fruto do trabalho ruim do Maurício Pochettino no PSG. Não importa a bagunça que o PSG estava, o trabalho do Pochettino lá foi ruim. Por isso não consigo conceber essa ideia dele treinando o Chelsea e achar isso normal, sendo que você pode contratar Luiz Henrique ou Julian Nagelsmann, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.